Com seus 1,68 m de altura e 1,73 m de envergadura e lutando como peso leve, Frank Edgar ouviu a vida inteira de família, amigos, parceiros de treino e até treinadores a seguinte frase: Frank Edgar, você tem que descer de categoria, não tá dando mais, você lutar com caras de mais de 1,80 m, você com 1,68 m, não tem como, são quase 20 centímetros a mais de altura e olha fora a envergadura, não tem como, você não dá paz para você ficar nessa categoria. Frank Edgar bateu o nariz, disse que não, que mesmo com as diversidades do tamanho e da envergadura ele iria alcançar o topo do mundo, mesmo com essas diversidades. Frank Edgar alcançou o topo do mundo há 10 anos atrás, em 2011, conseguiu ser campeão do UFC, mas quando perdeu o cinturão, Frank Edgar decidiu ouvir as pessoas ao seu redor e decidiu descer de categoria. De 70 quilos desceu para 66, de peso leve desceu para peso pena. Ele até encontrou alguns caras que têm mais ou menos o seu biotipo, como por exemplo o José Aldo e o Cub Swanson. Esses dois, mesmo tendo quase mais ou menos o biotipo do Frank Edgar, tanto o Swanson quanto o Aldo são maior do que o Frank Edgar, mas o Frank Edgar continua tendo muitas dificuldades contra caras como Yair Rodrigues, Max Holloway e Brian Ortega, caras de quase, no caso do Holloway e do Pantera, mais de 1,80 m e no caso do Ortega 1,78 m, né, caras que são muito maiores do que o Frank Edgar e que ele continuava tendo aquela desvantagem de tamanho e de envergadura, né, aí a família dele, os amigos, parceiros de treino, os treinadores continuam dizendo: Frank Edgar, desce pro peso galo. Aí sim você vai encontrar caras do seu biotipo. Aí sim você vai perder essa desvantagem de tamanho que você teve a sua carreira inteira. Não torce o nariz, faz isso. Ele ouviu e na última rodada desceu pro peso galo. Finalmente fez a sua estreia com o peso galo aos 38 anos de idade e venceu o brasileiro Pedrinho Munhoz por decisão dividida. Pedrinho é um top 5 dessa categoria, legítimo e hoje o Frank Edgar se encontra na 5ª posição do ranking da categoria peso galo. E ele, que é um cara, sempre foi um cara muito frequente, continua mesmo hoje com 39 anos, continua sendo um cara muito frequente. Ele leva no máximo 4 ou 3 meses de uma luta para outra, já tem seu próximo compromisso marcado. E o UFC não teve pena do pobre coitado, né? Ele poderia sim pegar um cara como o Marlon Moraes, o Jimmy Rivera, o próprio José Aldo, ou talvez até um cara como, sei lá, o Corey Stemmer, né? Caras que são pequenos até pro peso galo, tem o mesmo biotipo do Frank Edgar e que ele não ia ter essa desvantagem de tamanho. Mas não, o UFC disse: nananina não, vamos ver se você é essa batata toda, Frank Edgar. Enqualou ele com Cory Sandhagen, o maior peso galo em atividade no UFC, 1,81 m de altura e 1,83 m de envergadura. Meu amigo, não sei porque o UFC faz isso com o pobre coitado, né? Pô, pra quê, cara? O cara já tem 39 anos, já tá quase em finzinho de carreira, e daí chegou atrasado na categoria até 61 quilos, o seu biotipo, a sua categoria, que era pra ser sua categoria desde o início da carreira, e agora que ele chegou, então bota um cara do seu biotipo, como eu disse, o Marlon Moraes, o José Aldo, o Corey Stemmer, Jimmy Rivera, esses caras do seu biotipo. Não coloca o maior peso galo em atividade no UFC, 1,81 m de altura e 1,83 m de envergadura. Vocês terem uma ideia, são 11 centímetros a mais de altura e 10 centímetros a mais de envergadura. Pobre desvantagem que o Frank Edgar vai ter. Em questão de casamento, pra mim, uma luta muito apertada. Dizia que 50-50. Porque de um lado nós temos o Frank Edgar, um cara que curta a distância muito bem. Ele sempre, mesmo com a desvantagem de tamanho, sempre foi um lutador de elite, porque ele sabe cortar a distância muito bem. E pelo outro temos um Cory Sandhagen, que é o cara que mais sabe jogar da média para longa distância nessa categoria. Então a gente talvez tenha um Frank Edgar vindo pra cima e um Cory Sandhagen com aquela movimentação de mestre que ele tem, trocando as bases, né, o jab poderosíssimo, e os seus chutes que nocauteou, por exemplo, o Marlon Moraes, né? Então é uma luta muito dura, muito difícil para ambos os lutadores, né? Caso o Cory Sandhagen também é bom de jiu-jitsu, mas não tem o mesmo nível do Frank Edgar, que treina talvez 10 anos a mais do que ele, mas mesmo assim é bom de jiu-jitsu. Caso o Frank Edgar bote para baixo, talvez seja a melhor possibilidade para ele. Mas o Frank Edgar tem queixo, tem coração, e o Cory Sandhagen não é muito daquele, é mais do volume, do acúmulo. Então para mim é muito difícil dizer que é 50-50 para cada um, mas se eu fosse obrigado a escolher um favorito, dizia que é 51-49 Frank Edgar, porque o Frank Edgar baita lutador. Então esse foi o vídeo, se você gostou, obrigado por assistir esse vídeo, inscreve no canal pra saber todas as minhas primeira mão, notícias, palpites, resultados. Então já escreve aí, deixa o like pra dar uma moça e pra mim, obrigado por assistir esse vídeo, valeu, fui.